Olá, está no ar o Câmara em Ação. Na próxima meia hora, eu e o comentarista Carlos Magrio trazemos para você as principais discussões que movimentaram o Legislativo paulistano durante a semana. A Câmara marcou para o dia 19 de setembro a votação em plenário do relatório que pede a cassação do vereador Camilo Cristófaro, do Avante, por um ato racista. A matéria veio ao plenário depois de ser apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, CCJ. Primeiramente, foi lido em plenário, na tarde desta quarta-feira, o teor do relatório e os procedimentos realizados que apontam que foram cumpridas todas as etapas do processo, possibilitando ampla defesa do acusado. Que foram devidamente respeitados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa durante o trâmite do processo disciplinar. Com efeito, garantiu-se a devida apresentação de defesa e de alegações finais, bem como a produção de provas, nos moldes estabelecidos pela resolução e pelo regulamento que regem a Corregedoria. Foram ouvidas testemunhas, além de análise de imagens e vídeos, provas estas que embasaram a respeitável decisão final. A maioria absoluta dos membros da Corregedoria votou pelo acolhimento da representação, decidindo pela perda do mandato do representado por conduta ofensiva ao decoro parlamentar. O presidente designou a data em que haverá sessão extraordinária, onde os vereadores da Casa votam se aceitam ou rejeitam o relatório da Corregedoria. Em razão do recebimento de e-mail do escritório que representa o vereador Camilo Cristófaro, dando conta de viagem ao exterior por parte do patrono do mesmo, sendo que retornará ao país no dia 13 de setembro próximo, para que seja garantida a mais ampla defesa e o respeito ao princípio do contraditório, convoco a sessão extraordinária para o julgamento da matéria para o dia 19 de setembro de 2023, às 15 horas e 30 minutos, no plenário 1º de maio. Caso não cumpra a defesa ou o advogado não apareça, determinarei a constituição de advogado da ativa por procuradores desta Casa e levaremos a termos no dia 19 de setembro, às 15h30 horas deste plenário. As vereadoras da oposição questionaram a demora em se fixar uma data de votação e discordaram em adiar uma decisão tão importante. O processo, como bem foi dito e como foi votado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, foi tocado dentro da legítima legalidade nessa Casa. Inclusive, no dia em que foi aprovado na Corregedoria, o presidente da Corregedoria pediu a intimação do vereador, então ele sabia anteriormente que ele precisaria estar nesse espaço para responder ao processo em que seguia na Corregedoria da Casa. Então essa é mais uma manobra do vereador Camilo Cristófaro, que já prolongou por mais de um ano o processo dele dentro da Corregedoria da Câmara. Isso é mais um desrespeito a esse plenário e a todas as pessoas que ele ofendeu. O senhor acaba de determinar que será no dia 19. Nós não sabemos se, ao chegar no dia 13, o vereador Camilo vai ter algum tipo de imprevisto, algum tipo de viagem, algum tipo de problema. Eu gostaria que ficasse muito bem reforçado por parte da presidência. É importante que todos os vereadores aqui consigam escutar que, caso no dia 13 mais algum problema apareça, mais alguma intercorrência aconteça, se estará garantido, independentemente a revelia, o advogado dele está notificado, se no dia 19 acontecerá essa votação. O presidente da Câmara argumentou que se trata de cumprir que a decisão em plenário seja cercada de todas as garantias para que o processo seja finalizado em conformidade com a Justiça. A presidência de cautela marca para terça-feira, dia 19, para que não se alega, não venha dar a arguição de que não conhecia ou não sabia acerca da matéria, das intimações e de todo feito até aqui. Então, dia 19, nós levaremos a termos. Peço que os senhores vereadores compareçam, pois será feito por ordem alfabética e nominal, um a um, a votação da apreciação da decisão da Corregedoria. A única medida que poderia alterar esse feito
seria uma determinação judicial, que nós seríamos obrigados a cumprir. Diferente disso, será trazida a colação do douto plenário. Mália, a gente falou sobre essa cassação, né? Primeiramente, obrigada pela companhia. É um privilégio, você sabe, estar aqui com você, com os nossos telespectadores. E a gente já falou sobre esse processo de cassação do vereador na semana passada, né? Com a aprovação pela Corregedoria, né? Agora passou pela CCJ, foi a plenário e agora a gente tem que esperar o dia 19, né, esperar esses trâmites, e o vereador ainda tem direito ao contraditório, né? Sem dúvida, tem direito à ampla defesa, como inclusive disse o presidente da Câmara, o vereador Milton Leite. É importante pontuar algumas coisas aqui. Uma delas, algumas pessoas que são telespectadores aqui do nosso Câmara em Ação, disseram, mas a CCJ já não deliberou. Veja, a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, ela tem o papel de fazer o julgamento do processo, das etapas do processo. Se tudo aquilo que existiu em todas as etapas do processo, e veja, é um processo longo, o fato é de maio de 2022, quando nós estávamos na CPI dos aplicativos, o vereador Camilo Cristóvão não estava participando por videoconferência e houve um vazamento desta fala racista, como foi julgado pela Corregedoria. 5 votos favoráveis, 1 abstenção, o presidente não votou porque não houve empate. São 7 justamente por isso. Se for 3-3, o presidente aí vota e decide. Então, esse é o fato. O que a CCJ faz e cabe a ela, compete a ela. É a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Ela avalia as etapas do processo. Então, o que a CCJ fez foi avaliar todas as etapas e concluiu que em todas as etapas foi constitucional o processo. Ou seja, direito à deliberação da defesa, tudo aquilo avaliado, e aí sim ela dá ao plenário. O plenário, então, tem um prazo para marcar. O presidente Milton Leite explicou bem, por questão de viagem dos advogados, ele resolveu, então, marcar para o dia 19 de setembro. 19 de setembro será a data que o plenário vai julgar. O plenário é soberano. São necessários 37 votos favoráveis, 2/3 da casa, que são 55 vereadores, para que o processo de cassação, aí sim, ele seja concluído. Com uma ressalva, e o presidente Milton Leite, ele foi muito claro na explanação dele. Veja que está sendo feito um processo pela Câmara Municipal, e aqui cabe um elogio absolutamente aberto para toda a imprensa, todas as sessões aqui acompanhadas pelos jornalistas. E uma questão defendida pelo presidente da Câmara é a questão de uma possível medida judicial, sim, que pode acontecer. É um direito. Então nós temos que aguardar, é um processo que está sendo levado pela Corregedoria, outros processos, nós tivemos já houve outros processos feitos, né, aqui pela Corregedoria, isso há muito tempo já, que ela vem atuando, toda a Casa Legislativa tem a sua Corregedoria, é bom lembrar isso. Então, é aguardar agora o dia 19 de setembro, né, Carol? Exatamente. Mália, vamos falar de um outro assunto, né, aqui da Câmara, a CPI dos surtos de fios e cabos, que trouxe mais, acho que a gente pode chamar de denúncia, né? Mais uma denúncia, que a gente vem falando disso há muito tempo. E a CPI, ela ouviu, né, representante do Sindicato de Condutores Elétricos sobre a dificuldade no combate à receptação de cobre furtado. Ele também fez um alerta sobre a má qualidade de parte dos condutores no mercado, com risco de curto incêndio. O diretor executivo do Sindicel, Sindicato da Indústria de Condutores Elétricos de São Paulo, mostrou o Programa Nacional de Combate ao Mercado Ilegal, criado em 2018 pela entidade, que, dentre as ações, treina a indústria a reconhecer e denunciar cobre furtado. Até agora, o programa resultou em 9 prisões e mais de 155 mil rolos de fios apreendidos. Mas os desafios são inúmeros, incluindo punições brandas, notas frias e ferros velhos em nome de laranjas. Ele explicou que o furto de cobre alimenta produtos de empresas que não obedecem às normas técnicas de segurança e qualidade. Normalmente a empresa que faz um produto fora de conformidade dessa ordem, normalmente ela faz algum tipo de sonegação fiscal ou ela compra um produto com origem duvidosa. Então ela alimenta essa cadeia inteira de furto de fios e cabos elétricos.
Então, a gente sabe que se a gente conseguir controlar melhor isso, vai dificultar o acesso ao produto fora de conformidade, que é muito mais barato que um produto convencional. O diretor denunciou que o mercado está saturado de marcas de condutores elétricos de má qualidade que ganham a concorrência pelo valor competitivo, no varejo atacado e em licitações públicas. Em marcas, a gente tem quase 400 marcas, 450 marcas no mercado. Então, a gente sabe que 70% dessas marcas não têm conformidade. Condutores de baixa qualidade consomem mais energia elétrica e superaquecem, podendo causar incêndios. Nós estamos falando da qualidade, mas não é ruim, é muito ruim. Então, nem o elemento principal, que é o cobre, que deveria ter sido usado na fabricação, é utilizado. Eles utilizam alumínio cobreado. Então, fazem uma amostra boa, leva para o Inmetro aprova essa amostra, eles pegam o selo do Inmetro, voltam e fazem um produto totalmente fora de conformidade. Então, o risco do consumidor hoje é enorme. E se você pegar as estatísticas dos últimos anos para cá, aumentaram o número de incêndios e acidentes elétricos. Por quê? Porque a qualidade do produto caiu tanto que qualquer instalação que você faz está sujeita a um tipo de acidente desse tipo. O depoimento gerou um requerimento da CPI para melhorar a fiscalização no segmento de condutores elétricos. Será que esses incêndios em comunidade que a gente vê, por vezes, não podem ter o seu iniciador nesse material de má qualidade, cuja origem seja esse material que foi reciclado e que foi recolocado no mercado novamente? Então, nós vamos convidar o Inmetro, o IPEM, o PROCON de São Paulo, o PROCON do município de São Paulo e outros segmentos para nos ajudar. E uma notícia aqui, nós marcamos com o Procurador-Geral de Justiça, o doutor Sarrubo e o doutor Cossenzo. A CPI irá dia 6 de setembro, às 10 horas da manhã, ao Ministério Público Paulista, porque também vamos pedir o apoio do Grupo de Atenção Especial ao Crime Organizado, o GAECO. E nos assusta bastante, porque 70% dos fios que são vendidos no nosso país estão em desconformidade com o Inmetro. E vem o carimbo do Inmetro, que me deixa mais preocupado com isso. Isso dá uma perda de energia no nosso país, o equivalente a 5%. É um volume extremamente alto e nós precisamos também nos debruçar sobre esse assunto, porque isso tem causado inúmeros acidentes, como incêndios e outras coisas mais. Mário, mais uma vez a gente está vendo aí na CPI mais um absurdo em relação a esse assunto, né? Porque não basta comprar, né, ir lá roubar fio de cobre, você compra o que foi roubado, mas agora a gente está colocando a sociedade em risco. Absolutamente, e 70%, que é um número assustador. E eu faço aqui uma pausa e peço a sua atenção da importância de uma CPI na Câmara Municipal de São Paulo. Da importância que tem uma comissão parlamentar de inquérito que passa a discutir. E você viu agora o vereador Aurélio Nomura falando que vem todo mundo aqui. O Coronel Salles também. Olha, vamos convocar Inmetro, vamos convocar todo mundo para falar. Não existe isso. Como é que você compra o cobre tem lá um certificado, você faz uma ligação na sua casa, pum, dá um estalo. Mas peraí, o que está acontecendo? De repente, está se chegando, e até vou fazer aqui uma brincadeira, ao fio da meada. Não é verdade? Por quê? Porque não estão fazendo aquilo que deveria ser feito. Então, independente de todo o problema que você levantou, Carol, da questão do roubo, que continua. Porque quem rouba não tem medo, eu sempre falo isso. Enquanto quem rouba não tem medo e enquanto tiver mercado para ele vender essa mercadoria roubada, a gente vai estar diante de um problema gravíssimo. Por isso precisa mais polícia, precisa mais fiscalização e agora precisa também levantar essa questão do risco. E você disse bem, é um risco. Eu já pensei, quando a matéria foi veiculada aqui pelo Jornal da Câmara, eu já falei assim, espera um pouquinho. Será que na minha casa está tudo certo? Não, e vira e mexe a gente vê aí alguns problemas em casas, incêndios causados por curto e que pode ser muito bem um curto por um cobre de má qualidade, porque comprou um cobre ali que tem o adesivinho lá, o selo do Inmetro, mas não é um cobre
é que não oferece risco à população. E, na verdade, não tem garantia nenhuma. Exato. Então, é mais um, veja só, é mais um trabalho que a CPI faz respeitando a cidadania das pessoas. Por isso que eu sempre digo, e você que está nos assistindo, procure acompanhar mais essa CPI. Porque agora você deve estar preocupado com o risco. Você fala, peraí, quando que vai ter CPI de novo? É simples, saopaulo.sp.leg.br, você tem lá toda a agenda da Câmara, onde você tem as reuniões da CPI e você tem que acompanhar. E é muito fácil acompanhar, a gente sabe disso, tem ferramentas importantes, né? Agora, que é preocupante, sem dúvida que é. Vamos ficar cada vez mais em cima agora e sempre informando vocês. Com certeza. A gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco a gente confere a audiência pública da CCJ, que debateu a restrição de circulação em vilas e ruas sem saída da capital. Fique com a gente, o Câmara em Ação volta em instantes. Olá, eu sou o Carlos Malho. Toda sexta-feira às 19 horas nós temos um encontro no Câmara em Ação. Um resumo com as principais notícias da Câmara Municipal de São Paulo. Mas você pode acessar nossa playlist no YouTube. É só você apontar o QR Code do seu celular e se inscrever. Rede Câmara, sua conexão com a política da cidade. Estamos de volta com o Câmara em Ação. O quadro de analistas de previdência do IPREM e a restrição de circulação em vilas foram debatidos na última quarta-feira em audiência da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. O principal foco da audiência foi o projeto de Lei 447 de 2023, de autoria do Executivo, que trata da criação do quadro de analistas de previdência e seu respectivo plano de carreira e cargos para o IPREM, o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo. Essa reestruturação foi criticada pela maioria dos participantes, inclusive vereadores da oposição. Os servidores municipais não querem um conselho de cima para baixo, eles querem um conselho eleito, né, que os servidores estejam realmente representados nesse conselho. Primeiro que o debate ele foi muito acalorado, né, porque houveram alterações no substitutivo publicado no dia de ontem para hoje. Então essa é a razão do funcionalismo apontar tantos questionamentos, reclamarem e tal. Em contrapartida, a situação presente elogiou o debate. O debate sempre produtivo, né? O que tem que sempre enaltecer nas audiências públicas é o debate, a casa democrática. São pontos de vistas. Nós temos aqui uma interpretação de um artigo da lei que estava gerando uma certa dúvida. Eu me comprometi pelo governo de arrumar o texto, deixar muito mais claro. Também foi debatido o PL 12 de 2023. Viu aprovado em primeiro turno a proposta de autoria do vereador Tami Miranda, em coautoria com a vereadora Sandra Santana, altera a lei que dispõe sobre a restrição de circulação em vilas e ruas sem saída ou vias de baixo impacto no trânsito local. Além de vereadores, participaram da audiência representantes do Executivo que falaram sobre a proposta. O projeto de lei está alterando isso, né? Está prevendo o fechamento envolvendo 2 ou mais quadras fiscais. E isso, lógico, obviamente, teria de ser avaliado caso a caso, né? Mas nós temos um certo receio de que isso, dependendo de como isso for administrado, que gere grandes blocos fechados, talvez partes de bairros fechados, né? A gente vê a questão da segurança, realmente isso provavelmente ajudaria com relação à segurança urbana, mas, por outro lado, a gente tem receio de que crie zonas de exclusão e coisas nesse sentido. A preocupação é exatamente o atendimento, impacto nessas vias no entorno, nas questões de atendimento de entrega de serviços e outras necessidades, também de emergências. E também o impacto que vai trazer nessas outras vias até a própria acessibilidade do morador, na medida que em sendo fechado mais de uma quadra, vai obrigar aí uma certa alteração aí, inclusive de acesso de moradores. Mesmo com as ponderações, a maior parte dos manifestantes foi favorável ao projeto.
Carolina Viana, da Associação Vizinhança Solidária Jardim Morumbi, sintetizou o sentimento dos participantes do debate. Hoje em dia, com o crescimento da cidade, vemos que as pessoas levadas às vezes por aplicativos, às vezes por correr do trânsito, ficam cortando caminho em ruas pequenas, estreitas, causando não só acidentes, como às vezes até a circulação de caminhões, de ônibus por zonas que não são permitidas ou estão cortando o caminho para sair do trânsito, acabam causando impacto no asfalto, nos muros, nas árvores e até o barulho da cidade. Então, assim, as ruas que deveriam ser calmas e tranquilas e tudo mais, tem um carro circulando por ali. Então, assim, por esses dois motivos, principalmente pela segurança e pelo melhor trânsito, a gente acredita que essa PL vai ajudar muito. Mário, IPREM, né, e a restrição de vilas e ruas sem saída são dois projetos importantes, muito diferentes, só que cada um acaba da sua forma, né, afetando a população de uma maneira ou outra. Uma questão que tem que ser colocada para você que está nos assistindo, nessa questão do IPREM, é um projeto que ainda não foi votado em segunda, ele foi aprovado em primeira, houve audiência pública. Se descobriu que havia um erro no texto. Imediatamente o governo vem a público e diz o seguinte, na própria audiência, olha, nós erramos aqui, nós vamos mexer, nós vamos alterar. Essa é a importância da audiência pública, por isso que a gente está sempre chamando aqui as pessoas para audiência pública. Quer dizer, reconheceu-se ali que existia um problema, que estava em desacordo, vamos arrumar, aí sim, se tiver tudo ok, vamos colocar em votação para a segunda. Então a importância ela é fundamental nessa hora, é a criação de cargos do IPREM, que é o Instituto de Previdência Municipal. Esse ponto tem que ser destacado, a importância das audiências públicas e, entre governo e oposição, uma sintonia. Porque se não tiver sintonia, nada vai andar, né? E aqui na Câmara a gente, graças a Deus, tem uma sintonia boa entre o governo e oposição. Essa outra questão, tem um fato que eu vou citar aqui, tem um conjunto habitacional ali no Butantã. Isso há mais ou menos uns 15, 20 anos. Começou essa história de fechar as ruas. Tem uma avenida que passava ali e a rua dava para uma outra rua que estava dentro do conjunto habitacional. Na época a gente chamava BNH. Fecharam essa parte, ficou só a abertura pela avenida, as pessoas entravam, não podiam sair pelo outro lado, tinham que fazer o retorno e voltar. Aconteceu um acidente exatamente na esquina onde se entrava para essa rua. Fechou. As pessoas chegavam em casa e não podiam entrar com o carro, porque o acidente estava lá. Tinha que remover os veículos. Então, aí aconteceu uma questão interessante. As pessoas falam, pô, mas por que fechou? Porque eles mesmos quiseram que fechasse. Tudo bem, não sou contra fechar. Eu acho que para a segurança é importante. Agora, tem que fazer um critério de estudo. Foi citado na matéria, uma emergência, sim, de repente um incêndio, né? Bombeiro tem que entrar pelos dois lados, não pode entrar pelo um lado só, até porque pode acontecer que tem um buraco, pode acontecer que tem um bloqueio. Então, tudo isso a gente tem que pensar. Sem dúvida que é uma ideia e, claro, ela deve ser, inclusive, bastante estudada e nós vamos falar mais sobre ela, né, Carol? Com certeza. Ainda falando sobre a circulação aqui na capital, Mário, outra audiência pública na última segunda da Comissão de Trânsito discutiu a circulação noturna de veículos de transporte de passageiros nos calçadões do centro. O debate foi promovido pela Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica. Em pauta estava o projeto de lei 50 de 2021, que trata da circulação de veículos de transporte de passageiros pelos calçadões do centro da capital. Segundo o texto da proposta, o trânsito para veículos autorizados é somente com pisca-alerta ligado entre as 9 horas da noite até as 6 horas da manhã do dia seguinte, nas ruas 7 de Abril, Dom José de Barros, 15 de Novembro e Barão de Itapetininga. Para quem mora ou tem comércio na região central, o PL pode trazer mudanças significativas. Estrangularam o centro ao impedir o trânsito de pessoas, veículos e mercadorias. Então agora, apesar de ser da 21 às 6 da manhã, acho que nós vamos ter um grande florescimento cultural no centro. Sou muito a favor para poder trazer mais pessoas durante a noite lá no centro, para ter mais segurança também para as pessoas que chegam lá no transporte, que não
precisam deixar o carro longe ao destino que ela tem dentro do calçadão. Nosso objetivo é poder trazer mais mobilidade, principalmente para os novos empreendimentos de moradia que estão surgindo no centro e também para os comércios que têm interesse em voltar para o centro de São Paulo depois da pandemia. O debate contou com participação de representantes do poder público que se mostraram favoráveis à proposta. Que a nossa posição que deve sim ser liberado ao veículo de transporte de pessoas, principalmente táxis, aplicativos, para acesso aos calçadões a partir das 21 horas. Não tem problema, porque a maioria desses calçadões são em locais de comércio. Isso vai trazer um benefício muito grande, vai trazer segurança e não só acessibilidade às pessoas com deficiência, mas também vai trazer o acesso das pessoas que queiram vir a hotéis e casas de show. A gente acredita que é possível conciliar, né, esse uso dos veículos no período noturno e também a circulação dos pedestres, uma vez que é um fluxo menor. A gente destaca só que é muito importante na questão da acessibilidade que o espaço onde o veículo vai circular seja segregado, seja separado de onde estão os pedestres, para que a gente possa evitar, né, que não tenha nenhuma colisão, nenhum tipo de atropelamento. O presidente da Comissão de Trânsito, vereador Senival Moura, do PT, avaliou de forma positiva a discussão e também disse ser a favor do PL. Todos opinaram de forma favorável, são as pessoas que frequentam, que usam o centro. Então, por essa e tantas outras razões, eu também opino favoravelmente. Eu acho que o projeto é importante e veio no momento correto. O projeto de lei já foi aprovado em primeiro turno. O autor da proposta, vereador Fernando Holliday, do PL, disse que a audiência pública realizada vai ser importante para a aprovação definitiva do projeto. Que essa audiência pública vai ser fundamental para que nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente consiga a aprovação desse projeto aqui na Câmara Municipal. Mário, iniciativa interessante, né? Porque além de poder alavancar o comércio, né, nos horários que ele fica mais parado, tem muitos bares, restaurantes que acabam fechando mais cedo porque não tem muito movimento. Outra coisa importante, vai aumentar a segurança na região. Com a circulação de carros, pode inibir um pouco, né, os assaltos. Porque, na verdade, essas ruas que foram citadas, uma delas, a 7 de abril, por exemplo, ela fica deserta à noite. Aliás, é um deserto. A 15 de novembro, por exemplo, que é a chamada Rua dos Bancos, né? Ela fica deserta. Então, o que está acontecendo? Os comerciantes reclamam, evidentemente. E a ideia e o X da questão, acho que eles pegaram o ponto das 9 da noite às 6 da manhã, onde exatamente fica muito deserto e os carros vão poder passar por ali. Quando existe mais movimento, automaticamente o marginal, porque eu chamo de marginal mesmo, ele fica inibido. Ele fala, peraí, agora está passando polícia, inclusive aqui, porque tem tráfego de veículos. E nesse horário é muito difícil acontecer qualquer problema. Você vê que na própria discussão da Comissão de Trânsito, existiu aí uma opinião onde, olha, vamos tentar separar aqueles que ainda estão ali, os pedestres, porque essas pessoas pedestres também muitas vezes vão nesses locais, né, onde existem bares, por exemplo, para não ter perigo de ter atropelamento, nada disso. Então é uma ideia que eu acho muito boa, tanto que você viu que foi todo mundo favorável na Comissão de Trânsito. E mostra uma outra coisa que é fundamental para você que está nos assistindo, a importância das comissões aqui. Toda quarta-feira tem reunião de comissão. Se é trânsito, a Comissão de Trânsito vai tratar. Se é educação, a educação vai tratar. Se é um problema de saúde, a Comissão de Saúde vai tratar. Então tudo isso é importante passar para vocês que nos assistem, a importância do Poder Legislativo. Eu creio que em segunda, esse projeto deve passar, viu, Carol? Sim, a gente espera, né? Pelo menos está todo mundo a favor, né? Por enquanto, vamos ver. Mário, muito obrigada pela companhia mais uma vez aqui no programa. Eu que agradeço, você sabe que é sempre um privilégio participar, lembrando da importância do Poder Legislativo Municipal. Câmara Municipal de São Paulo, sãopaulo.sp.leg.br. Lá você tem acesso a todas as informações, tanto da TV Câmara, da Web Rádio, do portal da Câmara, das redes sociais. Só não fica informado em relação à cidade quem não quer. Com certeza. E este foi o resumo dos principais assuntos em discussão esta semana aqui na Câmara Municipal. Fique ligado nas notícias da Rede Câmara, no portal sãopaulo.sp.leg.br e nas nossas redes sociais.
Obrigada pela companhia. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.